no céu, lá no céu, louvor. Soberano Deus, Pai querido, Rei da glória, chegamos mais uma vez, Senhor, à tua casa. Depois, Senhor Deus, dos ruídos desse mundo moderno que vivemos, ó Senhor, dos constrangimentos, ó Pai, passado, Senhor Deus, nessa vida presente, Senhor, Pai querido, depois da grande batalha da vida, nós, Senhor, separamos esta hora, separamos esse momento, separamos esses minutos para te adorar, Senhor. Chegamos aqui, Senhor Jesus, com a nossa alma aberta, nosso coração, Senhor, irradiante, com aquele desejo, Senhor, de ouvir a tua voz soar em nossos corações, com aquele desejo, Pai, de ter um encontro pessoal contigo, Senhor Deus, aquele momento, Senhor Jesus, que temos vontade, Senhor Deus, de nos lançar aos teus braços, ó Pai, e sentir o teu afago, Senhor. Olha, Pai, somos carentes, somos dependentes, somos necessitados, ó Pai, de Ti, necessitados, Senhor, da Tua misericórdia, porque somos pecadores, necessitados, ó Pai, da Tua graça, porque somos indignos, ó Pai, e tudo quanto, Senhor Deus, o Senhor tem nos dado, vem de uma forma imerecida. Por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite, olha, Pai, e queremos que os céus se abram, Pai querido, nesse momento que entraremos ao trono da Tua graça, conforme, Pai querido, o grande convite, Senhor, do escritor aos Hebreus, que nos diz, Senhor, tenhamos a intrepidez de entrar no Santo dos Santos, Pai, pelo vivo e novo caminho que o Senhor abriu. Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Portanto, Pai querido, fale aos nossos corações. Ainda, Pai, com que muitos chegaram aqui, Senhor, com o coração, Senhor, dilacerado pela dor. Outros, Senhor, tomado pela inquietude e pela preocupação. Outro, Senhor Jesus, com um ponto de interrogação tão imenso, tão grande, Pai, na alma, no ser, na vida, Pai querido, mas todos nós estamos aqui, ó Senhor Deus, e queremos canalizar todos os nossos sentimentos perante Ti. Queremos, ó Pai, nesta noite, Senhor Deus, permitir que o Teu Espírito Santo que mora em nós, que está em nós, que nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, ó Pai, o Teu Espírito que nos induz à adoração, o Teu Espírito Santo, Pai, que nos guia, o Teu Espírito, Senhor Jesus, que transforma as pequenas coisas, ó Pai, em algo grande e significativo, ó Deus. Pai querido, pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de tocar em nossos corações. Pai querido, não deixa que nada venha tirar as atenções, raptar, Pai, a nossa adoração que vamos tributar a Ti. Senhor Deus, não deixa que nada tome de nós, ó Pai, ó Deus, o efeito deste culto. Senhor Deus, portanto, se revele, Pai, se revele em nossos corações dessa noite. Use a cada um, Senhor, que aqui estará participando, aqueles que estará cantando, aqueles que estará pregando. Senhor Deus, enfim, a todos nós que aqui estamos, toque, Pai. Senhor Deus, que seja mais um culto marcante, aquele culto edificante, aquele culto, Senhor, que nos leva à reflexão, mas que apreendamos realmente. Chegamos perante Ti, Senhor, e não temos pressa de sair. Portanto, se revele, Pai, se revele nos mais indiferentes corações dessa noite aqui, até mesmo aqueles que não vieram para ter, Senhor, um encontro contigo, ou tiveram algum outro motivo. Toque, Senhor, quebre, Pai querido, as barreiras, Senhor Deus, mas se mova, manifesta-se, ó Deus. És o que nós pedimos, nós te suplicamos e imploramos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Maravilha de Deus. Irmãos, com muito prazer eu quero saudar a seleta, querida, estimada, amada
Igreja de Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Amém? Estamos alegres, estamos felizes, estamos contentes por poder estar aqui participando mais uma vez de um culto de adoração a Deus, e dessa feita o culto de ensino de sua palavra. Eu creio que todos os cultos têm a sua devida importância, necessidade, né, e valor, mas não subestimando os demais, o culto de ensino é fundamental na orientação, na fundamentação, no crescimento da vida cristã. E portanto, irmãos, só temos que dar graças a Deus e agradecê-lo por poder estarmos aqui. Amém, irmãos? Amém? Então tá certo. Quero convidar aqui o Maicon para louvar o Senhor com o hino 115 e 342, juntamente com uma banda de música. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 115 da nossa harpa cristã. Aleluia. Glória seja dada. 115. Trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. 342 eu não conheço.
Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ainda vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Hino de número 342. Eu não conheço. Então nós estaremos louvando com o hino de número 200 da nossa harpa cristã. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com teu amor tão terno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo, vida e no futuro nele podemos alcançar. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pés nesta hora. Abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Vamos ler do 13. Vamos ler do 13 a seguir. Romanos, capítulo 7. O texto, nós estaremos lendo até o versículo de número 25, 11 versículos. Vamos fazer uma leitura participativa, irmãos. Glória a Jesus. Quantos acharam Romanos? Diz assim a palavra do Senhor, o versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Versículo 14. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço,
isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20 toda a igreja. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O versículo 25, o último, juntamente comigo, toda a igreja, diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesta hora. Aleluia. Algum pedido de oração em especial que os irmãos queiram fazer? Vamos orar uns pelos outros, suplicar a Deus a sua bênção sobre nós em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos continuar orando pela nossa irmã Adelina, que está se recuperando, em nome de Jesus. Com a sua mão erguida em nome de Jesus, Pai Celeste, Pai Santo, nós queremos, Senhor, nesta noite te agradecer por esta oportunidade, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua presença, para te adorar, para te exaltar, para te bendizer, para te glorificar. Senhor, e viemos nesta noite com o nosso coração ardendo para ouvir a tua palavra, para receber a porção da tua palavra, Senhor, em nossos corações. Pai querido, e queremos nesta noite, Senhor, sentir, ó Pai, a graça do teu Espírito Santo, como já temos sentido até aqui. Senhor, e que a ministração da tua palavra possa nos alcançar, Senhor, os nossos corações nessa noite. Nós rogamos nesta hora no nome de Jesus, suplicamos a tua bênção. Pai, viemos aqui nesta noite, Pai, para sermos aperfeiçoados pela tua palavra, aperfeiçoados pelo teu Espírito Santo. Pai querido, vem estender as tuas mãos e nos abençoar. Pai Celeste, abençoa a irmã Adelina, Senhor, estende as tuas mãos sobre ela, dá saúde, dá vitória, visita ela, Senhor, no nome de Jesus nós rogamos. Pai querido, que cada servo e serva do Senhor que porventura esteja enfermo, Senhor, estende as tuas mãos e dá saúde, aleluia, da cura, da restauração, ó Pai. É no nome de Jesus que nós rogamos nesta hora, aleluia, é no nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos ouvir os nossos departamentos adorar ao Senhor. Nós vamos ouvir o nosso departamento infantil adorar o Senhor. Enquanto o nosso departamento infantil adora o Senhor, o nosso departamento de jovens e adolescentes também se preparem para estar adorando, assim como também o nosso departamento de novos convertidos também estará adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Logo após as nossas crianças, vamos ouvir o nosso departamento de novos convertidos adorar o Senhor com liberdade. Aleluia. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está
Graças a Deus. Nós vamos ouvir o nosso departamento de novos convertidos adorar o Senhor. E logo após ouviremos aí a união de adolescentes e mocidade adorar o Senhor também, com liberdade. Sem carinho e sem amor, a solidão dentro do peito, sempre procurando um jeito de aumentar a minha dor. Mas Jesus chegou a tempo e me estendeu a mão. Todo sofrimento alegrou meu coração, fez nascer dentro de mim um amor que não tem fim. Por isso canto essa canção. Jesus mudou minha vida, carinho e sem amor, a solidão dentro do peito, sempre procurando um jeito de aumentar a minha dor. Mas Jesus chegou a tempo e estendeu a mão. Por
você pode levantar a sua mão e dar um glória ao Senhor. Vamos ouvir o nosso departamento de adolescentes e jovens adorar a Deus nesta hora. Irmãos, nós vamos adorar a Deus também com os nossos dízimos e ofertas. Onde estão os cooperadores? Enquanto nossos departamentos adoram ao Senhor, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, nossos dízimos. Aleluia. Nós estamos com o nosso desafio do nosso refeitório e ele continua, né, irmãos? Estamos aí quase um ano do desafio lançado, né, pastor? Quase um ano, né? E com certeza é muito importante nós perseverarmos na continuação desta obra para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Estende as suas mãos, curva a sua cabeça nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Você que vai ofertar, você que vai dizimar nesta hora, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Pai querido, queremos, Senhor, rogar a tua bênção sobre a tua igreja que vai ofertar nesta hora, que vai dizimar. Senhor, estende as tuas mãos sobre cada um. E nesta hora, Pai querido, eu venho evocar, Senhor, todas as promessas para aquele, Senhor, que investe no teu reino. Em o nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e dispensar a bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, porque a tua bênção nos enriquece e não acrescenta dores. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Louve ao Senhor com liberdade, em nome de Jesus. Logo após esse louvor, o microfone está de volta com o pastor Silvio.
Pastor Silvio. Irmãos, queremos apresentar nessa noite os nossos irmãos em Cristo e amigos que compartilham conosco de nosso culto hoje. E já queremos destacar aqui os nossos pastores, que com muita precisão está sempre conosco aqui. Temos alegria em poder sempre recebê-lo, e quantas vezes for preciso nós estaremos fazendo isso. Pastor Ayrton, nosso grande companheiro, amigo, batalhador da obra de Deus, e agora de direito e de fato, pastor do Jardim Alvorada. E acompanhando o pastor Ayrton, o presbítero irmão Isaías, a digníssima esposa, a qual muito nos apraz em poder ter sempre vocês aqui. Amém? Principalmente na terça-feira. Que Deus em Cristo abençoe mesmo. Hoje também conosco, presbítero irmão Maico, pastor da igreja de direito e de fato, empossado agora já nativa ali no Jardim Califórnia. Se houver mais alguém ali do Califórnia que se faz acompanhar, é do Maico. Não sei se a Flávia está presente. Estaria a Flávia, está presente. Que Deus em Cristo abençoe. Eles já estão definitivamente aqui e já assumido a obra de Deus ali no Jardim Califórnia. Amém? O Maico, ou melhor, o Eduardo e a irmã Pâmela, presbítero irmão Eduardo, irmã Pâmela, nossos grandes missionários e pastor da grande obra de Deus ali em Águas Claras. É um prazer imenso para a gente. E já temos resultado do trabalho lá, irmãos. Hoje vamos apresentar um candidato ao batismo ali de Águas Claras. É uma vitória e a gente fica muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. E está aqui também a irmã Débora. Cadê a irmã Débora? Fica de pé, irmã Débora. Juntamente com o Fábio, presbítero, a evangelista irmão Fábio, pastor da igreja ali do Água Boa. E nos apraz em poder ter sempre vocês aqui. Se houver mais alguém de uma outra congregação que se faz presente por um obséquio, queira se colocar de pé, temos o prazer em poder recebê-los. Estão os nossos irmãos lá de Águas Claras também, maravilha de Deus. Sentimos imensamente honrado e feliz com a vossa estada juntamente com a gente aqui. Amém? Vamos dar aquela saudação calorosa, mas ainda estamos aqui, irmãos, com nosso irmão Johnny. Ninguém conhece como Johnny, eu vou falar. O Gauchinho é um dos gigantes da comunicação aqui que a gente tem aqui em Juara, e a gente se apraz em poder recebê-lo, tê-lo sempre aqui, porque é do nosso coração. Amém? Há porventura mais alguém que nos honra com a presença, e talvez eu esqueci. Vamos dar aquela saudação juarense a todos quantos já estão aqui, que diremos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aí eu esqueci, irmãos. A alegria é tão grande que está aqui. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que os olhos não vê, né? Meu Deus do céu. Está conosco também o pastor Davi, pela graça de Deus, já de direito de fato assumido o trabalho ali no Primavera. Primavera está brotando mais flores do que nunca. Amém? Há porventura mais alguém que se faz presente com o irmão Davi? Acho que é só ele mesmo. Hoje ele está corajoso mesmo. Amém? Vamos dar aquela saudação. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, há um aviso aqui, estamos precisando de alimento não perecíveis para montagem de cesta básica. Quem puder estar ajudando, pode nos procurar. É o irmão Rodolfo e a irmã Eudes. Está no final do ano, a gente precisa atender algumas famílias, né? E vamos dividir um pouco aí o pão, né? Vamos dividir aí para que a festa de muitos não sobeja e a de outros não falte. Amém? Amém, irmãos? Então tá certo. Irmãos, vamos ficar de pé. Hebreus
capítulo 12. Hoje eu vou terminar o assunto que eu comecei na terça-feira próxima, retrasada. Eu até falei para o Davi: Davi, não me deixe esquecer que eu quero reservar aqui alguns minutos para fazer a profissão de fé de alguns candidatos que a gente já tem aqui, para amanhã, né, na quinta-feira, melhor, para quinta-feira, o nosso batismo em águas aqui. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nos diz assim o texto sagrado: portanto, é uma conclusão, ele está concluindo, a conclusão de um capítulo inteiro que ele fala a respeito dos heróis da fé no capítulo 11, e concluindo que todos aqueles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque provia Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, todos os heróis da fé do Antigo Testamento, não fossem aperfeiçoados sem nós, tá certo? Aí ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. E o verso 4, toda a igreja comigo: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Podeis tomar o vosso assento em nome de Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu aqui me contextualizar com os irmãos para dar sequência naquilo que estaremos falando hoje à noite. Amém? Na terça-feira retrasada, nós iniciamos aqui o assunto sobre o assédio do pecado. Veja bem que o escritor aos Hebreus, após ter apresentado os heróis da fé, concluído que, tendo eles tido uma grande promessa e sendo valentes, todavia eles não chegaram à conclusão da sua promessa. Isso quer dizer, a plena graça em Cristo Jesus, porque Ele estava reservando coisas melhores aos nossos respeito, para que eles, sem nós, ainda não fosse aperfeiçoado. Ele estava referindo-se, olha para mim, a conclusão da salvação, que é a glorificação. Abraão morreu, mas não foi glorificado. Isaac morreu, mas ainda não foi glorificado, né? Porque vai haver o arrebatamento, onde pela ressurreição dos mortos vai haver a conclusão da salvação de todo mundo, inclusive do Antigo Testamento, no ato da glorificação. Só para reportar aos irmãos, nós falamos que a salvação, ela é processual, ela ocorre em 3 grandes fases: passado, presente e futuro. No passado, nós fomos salvos pela justificação, aceitamos Jesus, Jesus nos justificou de nossos pecados. Estamos sendo salvos, ainda estamos no processo da salvação, pela santificação, que é um ato contínuo, processual e inacabado em nossa vida. E seremos salvos, ato futuro, na glorificação. É quando a salvação selará, quando nós que estivermos vivos formos transformados em um corpo glorioso, incontaminável, incorruptível, quer dizer que não vai estar mais sujeito à corrupção, né? Mais sujeito ao pecado. O estado final que nós teremos, irmãos,
vamos continuar com o livre-arbítrio, mas sem o perigo de pecarmos, porque o nosso corpo será incorruptível, né? Não sujeito à corrupção, não sujeito ao ato de envelhecimento e coisas semelhantes, né? E isso se dará exatamente no arrebatamento da igreja, e quando os mortos ressuscitarão em um corpo glorioso. Ali, irmãos, selará a salvação para todos, tanto quanto para aqueles que estão vivos, quanto para aqueles que já morreram. Amém? Aí ele diz: portanto, visto que já tendo conhecimento de tudo isso, ele diz: portanto, corramos com paciência. Quer dizer, a corrida do crente tem que ser uma corrida com paciência, quer dizer, permanente, né? É aquela corrida que você não vai tão rápido para que canse, nem devagar para que pare. É aquela corrida com paciência, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tudo quanto Deus está nos trazendo é uma questão de proposta e não de uma obrigatoriedade. A carreira que nos está proposta. Aí ele diz: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Em alguma outra tradução, e o pecado que tenazmente nos assedia, né? Que tão de perto nos assedia, e assim concomitantemente. O que nós estamos falando aqui é sobre o assédio do pecado. O assédio do pecado. E nós falamos aqui na terça-feira próxima passada o motivo por que se falar sobre isso. Primeiro, é porque é um tema abandonado pelos pregadores, e como pastor nós temos o dever de ensinar, de falar. Foi banalizado pela sociedade, eufemizado por Satanás e ignorado por muitos cristãos. Então é uma coisa que nós devemos falar. Nós falamos também, né, o que é o pecado, o porquê do pecado. Isso surge exatamente pela natureza moral de Deus. Deus é um ser moral, Deus é um ser santo, e portanto, para nós relacionarmos com Deus, nós temos que seguir o seu padrão moral, aquilo que ele mesmo disse para Abraão: sede perfeito, porque eu sou perfeito. Quer dizer, sede santo, porque eu sou santo. Quer dizer, o que define o que é pecado não é o meu achismo, é aquilo que Deus, ele mesmo se revelou e ele mesmo definiu dentro daquilo que seja a lei divina, não mais e nem menos, aquilo que ele mesmo definiu. Então, todo pecado, irmãos, pode ser definido como um ato de errar o alvo, né? Pode ser definido como a ação contrária àquilo que seja o querer, a vontade ou a moralidade divina. Então, tudo isso daí pode ser considerado pecado. Quando a gente fala sobre o pecado, a gente tem que ter ideia que a gente pode praticá-lo de duas maneiras: por comissão e por omissão. Comissão é aquilo que eu faço quando não poderia fazer, e omissão é quando eu deixo de fazer o que era obrigatoriamente para mim fazer. Então eu posso pecar tanto por omissão quanto por comissão, tá certo? Nós falamos também que nós temos que lutar contra o pecado. Veja bem que Cristo Jesus foi um dos que mais incentivou a luta contra o pecado. Os irmãos são lembrados quando ele falando, por 3 vezes ele repete esse mesmo ensino em ocasiões diferentes, né? Não fica zangado com o pastor Silvio não, que Jesus também repetiu palavra, mensagem, ensino. Amém? Ele falou: olha, quando o teu olho direito te escandalizar, isso ele falou em 2 ocasiões, prioritariamente, né?
E uma delas, quando ele estava falando sobre os escândalos que era mister que aconteceria nos últimos tempos, ele falou: portanto eu vos digo, se o teu olho esquerdo te escandalizar, arranque-o fora. É melhor você ir para o céu sem um olho do que ir com os dois para o inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, arranque ela fora, porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que ir com as duas para o inferno. Ele disse: se, né, o que ele estava querendo dizer com isso não era necessariamente o ato da pessoa cometer uma mutilação do corpo, porque isso não resolve, né? A pessoa que rouba, você pode cortar as duas mãos dele, mas o coração dele ainda continua o mesmo. Ele vai roubar com as dois cotozinhos. O problema não está na mão. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Faça de tudo, lute, perca o que você tiver de perder, para que você não vá para o inferno. Está entendendo? Se você tiver de perder o teu emprego porque ele está dificultando você chegar lá no céu, então perca o teu emprego, porque é melhor você ir para o céu desempregado do que ir com um bom salário, um bom emprego e ir para o inferno. Ele estava falando: olha, lute contra o pecado. Amém, irmãos? Cristo Jesus ensinou isso. Paulo, por várias vezes, ele vai falar nas suas cartas, né, que o crente deve lutar contra o pecado. A maior preocupação do crente é contra o pecado. Por quê, pastor? Nós falamos que é a única arma que derrota por completo o cristão. A igreja de Cristo Jesus não foi derrotada porque foi perseguida, quando estava sendo perseguida. A igreja de Cristo Jesus não acabou quando os cristãos eram mortos, né? A gente vê em muitos países aí que estão matando o cristão. A igreja desaparece, pastor? A igreja vai acabar? Vai não. O que acaba com a igreja é o pecado. Porta se fecha. Por incrível que pareça, o berço do cristianismo hoje, o cristianismo está vivendo crises profundas. A Europa, a maior parte das igrejas se fecharam, igrejas cristãs que se tornaram, querido, cinemas, né? Casas noturnas. Por quê, pastor? Por causa do pecado, querido. O pecado leva as pessoas ao desânimo, leva a pessoa à falta de comunhão com Deus. A destruição total da vida do crente não é necessariamente lutas, perseguições, guerras, não, é o pecado. Nós falamos por que temos que lutar com o pecado. É a principal causa que afeta o relacionamento com Deus. O que afeta o nosso relacionamento com Deus? Isaías 59 diz, né? As minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa trabalhar, os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão. É tanto que essa divisão foi tão grande que o ato de Cristo Jesus veio unir Deus e o homem. Diz a palavra de Deus que Cristo Jesus veio unir, ele veio causar aquela ponte entre a ligação entre o ser humano e Deus. Por causa de quê? A presença do pecado. Por que, pastor, que temos que lutar contra o pecado? É um vírus que causa mais desastrosas enfermidades na alma do ser humano. Nós falamos aqui rapidamente, só estou recapitulando, eu falei sobre o desânimo espiritual. Quando a pessoa está desanimada, pastor, eu não quero mais nem ir, não sei, o que está... O que é? Vai ver, irmão. Vamos ver. É uma série de coisas que a pessoa vai praticando e vai perdendo ânimos, né? Vai cometendo e que vai perdendo a graça, né? Perda do prazer espiritual, o ato da pessoa estar na igreja, mas o único prazer que ele tem é quando diz amém. É quando o culto acaba, não vê a hora de dar 9 horas. Né? Quando a pessoa chega a esse estágio, a vida espiritual dele não está boa, meu irmão, né? Que mais, pastor? Auto-engano, aquilo que Eva e Adão fizeram, colocar aquela folha de figo para tampar a sua nudez, é o auto-engano, quando a pessoa bota na cabeça que já está perdoado, quando ainda não está, porque não confessou, porque não foi
não foi pessoa que realmente tratou o caso como deveria tratar. E muitas pessoas às vezes comete um adultério, por exemplo, e acha que foi perdoado porque fez um jejum, porque deixou, mas você não confessou, porque já tem muito tempo, porque foi antes, quando eu ainda era namorado. Mas calma lá, meu filho, o ato não se envelhece. Você está entendendo? Existe a forma certa de ser tratado, é a confissão. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pastor, mas eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo língua estranha e isso não comprova o teu perdão. Pastor, eu profetizo, isso não comprova o teu perdão, porque às vezes a pessoa cria uma certa capa, né, de engano para a sua própria consciência. Amém? Aí ele pode usar o subterfúgio, ele pode usar a negação, ele pode usar o eufemismo, ele pode usar a autocomparação. O que é autocomparação? Não, mas eu pequei, mas fulano de tal também pecou, Beltrano isso. Irmão, você vai junto com eles para o mesmo lugar. Você está entendendo? A autocomparação, o falso sentimento de perdão, tudo isso daí dentro desse contexto aí do auto-engano, né? Então essas enfermidades, elas existem exatamente em detrimento da prática do pecado. Agora, pastor, por que é tão difícil a gente vencer o pecado? Vamos conversar aqui, vamos conversar um pouco. Nós lemos aqui uma passagem que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o seu eu natural. Ele faz uma comparação quando ele estava servindo a lei. Ele viu uma coisa, ele conhecia a lei, ele sabia tudo a respeito da lei. Ele foi uma pessoa que foi criado dentro dos princípios legais do judaísmo. Ele era um escriba, mas o conhecimento da lei não tirava ele da prática do pecado. Ele diz, olha, eu segundo o homem interior, Romanos capítulo 7, o texto que o Davi leu, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, no meu corpo, na sarque, na minha carne. A expressão carne do grego, sarque, eu vejo na minha carne, ali simbolizando no seu corpo, uma outra lei que me prende à lei do pecado. E que, de modo que aquilo que eu quero fazer, o bem que eu sei, que eu tenho entendimento, que eu até planejo fazer, daqui a pouco eu não consigo fazer. Mas o mal que já está nos meus membros, né, me subjuga, e de modo que aquilo que eu não quero, quando eu menos vejo, eu já estou fazendo. Isso parece um pouco de todos nós, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quantos de nós já nos pegamos fazendo às vezes aquilo que não deveria fazer? A gente tem a ciência, mas irmãos, por que, pastor, que é tão difícil? Eu trouxe aqui 5 razões porque é tão difícil a gente lutar contra o pecado. Primeiro, é que todos nós temos necessidades, olha bem para mim, todos nós temos necessidades cujas saciedades exacerbada, quer dizer, além do limite, torna-se pecados. Eu vou dar um exemplo. João capítulo 2 e o verso 16 diz assim, se alguém achar aí primeiro, pode ler. João 2,16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, olha bem, o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Agora veja bem, a necessidade da gente de desfrutarmos de coisas. Irmão, é pecado a gente desfrutarmos da vida, das coisas, dos bens, de uma alimentação? Isso aí faz parte da nossa necessidade, sim ou não? Sim ou não? Uma necessidade íntima que todos nós temos. Mas veja bem que, se eu saciar a minha fome, uma necessidade instintiva que eu tenho, a fome, a necessidade de me alimentar, é pecado, pastor, me alimentar? Claro que não. Mas se eu me alimento de maneira exacerbada, eu vou cometer um pecado, sim ou não? A glutonaria. Por exemplo, o ser humano tem outro instinto forte, o instinto sexual. Pastor, é pecado praticar o sexo? É pecado, irmão? Depende. Se você é casado, você está dentro de uma legitimidade, é bênção de Deus para a vida do casal, é bênção de Deus para a pessoa. Quando o quê? Quando dentro de uma ligação, uma redoma protetora chamado casamento. É por isso que o escritor aos Hebreus disse: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém aqueles que se dão à prostituição, Deus os julgará. O que é a prostituição? É a relação sexual antes ou extra casamento. Se este instinto sexual for saciado fora de um casamento, se torna prostituição, se torna fornicação, se torna um pecado gravíssimo na vida do ser humano. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? A saciedade do terceiro instinto que a gente tem. Alguém pode me dizer aqui o que é instinto? A gente está aprendendo, irmão, vamos devagar aqui. De repente eu estou falando coisa que você não está entendendo. O que é um instinto? Oi? Desejo, vontade, está contido. Irmão, instinto são ações que existem em nosso corpo que é involuntário de nossa vontade. E às vezes até mesmo da nossa própria escolha. Instinto. Por exemplo, quando a criança nasce, se não fosse os instintos dados por Deus na vida da criança, ela morreria. O primeiro instinto que salva a vida da criança, o instinto de defesa. Por que a criança, a hora que se vê em perigo, está molhado, sujou a fralda, ele abre a boca? Defesa. Defesa. O choro da criança, meu irmão, é a sua defesa. Imagina a criança que acabou de nascer, se alimentava pelo cordão umbilical, sim ou não? O médico cortou o cordão umbilical, ele vai morrer de fome? Não. Coloca ele perto do seio da mãe, ele já vai sugar o seio da mãe. Quem que ensinou a criança a sugar o seio da mãe para se alimentar? Ninguém. É uma questão instintiva. Foi Deus que colocou o instinto na vida humana. Se não fosse o instinto sexual, não teria a população que hoje a gente tem. Vocês estão me entendendo? Se não fosse o instinto da fome, haveria muita gente subnutrida e morrendo. É preciso esses instintos. Instinto de defesa. Irmão, o instinto de defesa é uma coisa tão importante, que ela gera medo, ela gera adrenalina. Imagina quando a gente às vezes está, por exemplo, atravessando a rua, até de moleta, com o pé quebrado, de repente, meu filho, a hora que você vê um caminhão buzinando
que acontece? A adrenalina naquela hora é expelida no sangue, você joga a muleta, você esquece o pé que está quebrado, e quando você vê, você está correndo a quase 30 km por hora. Por quê? Instinto de defesa. Quer ver uma coisa? Você chega para alguém assim, olha para ele e faz assim, ele sem querer já leva a mão. É verdade ou não é? Instinto de defesa. Todos nós temos os nossos instintos de defesa, sim ou não? Mas, irmão, a prática exacerbada do instinto de defesa pode levar a pessoa a cometer homicídio, pode levar a pessoa a machucar outras, perder a cabeça e partir para cima. É verdade ou não é? Então, por que o pecado é tão difícil, irmãos, a gente vencê-lo? Porque nós temos em nós necessidade cuja sua saciedade pode levar a gente ao pecado. O que é na realidade a concupiscência da carne? É o ato de você desfrutar de coisas de formas erradas. O que é a concupiscência dos olhos? É a sua necessidade de obter coisas de uma maneira errada. Concupiscência dos olhos. Meu Deus, eu quero, me dar esse carro aqui para mim. Esse não, rapaz. Deus falou comigo que Deus vai me dar esse carro. Esse não, esse é do teu irmão. Cobiçar a coisa do teu irmão é pecado. Você está entendendo? A concupiscência dos olhos, a saciedade errada de ter. É pecado, irmão, você ter? É pecado você ter um carro? Não. Mas se esse carro se tornar o objetivo primário da sua vida, sua adoração e tal, e daí de repente a sua ambição, aí você se torna presa dele e pratica pecado. É a concupiscência dos olhos, né? Aí o desejo de fazer e o desejo de ser. Irmão, é pecado você ser alguém na vida? Sim ou não? Não. É normal, todos nós temos que ter aquele senso de importância. Uma pessoa, quando perde aquele senso de que é importante no meio social, ele perde o sentido da própria vida, né? É importante que cada um de nós sejamos valorizados dentro daquilo que a gente pode ser, aquilo que a gente é. Mas eu posso me tornar orgulhoso, eu posso me tornar prepotente, eu posso ter um distúrbio no meu ser e achar que eu sou maior do que o Davi. Eu posso ter aquele olhar altivo, aí eu já sou soberbo, aí eu pratico o pecado. Uma necessidade do ser pode me levar à soberba da vida. Os irmãos estão me entendendo? A ostentação. De repente você vê gente aí querendo se ostentar nas redes sociais com aquilo que nem tem, com aquilo que... porque a necessidade de ser. E às vezes isso aí é pecado. Amém? E por isso daí que o pecado, irmãos, está perto e é tão difícil a gente derrotá-lo. Segundo, é porque temos tendências e uma predisposição para o pecado. Irmãos, os nossos instintos, a sarque que Paulo fala lá em Gálatas, Gálatas 5,18, ele diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquela carne ali significa os instintos pecaminosos que ainda está dentro de cada pessoa. A natureza pecaminosa herdada lá do Éden ainda continua na vida do crente, irmão Valdemar, mesmo que a pessoa aceita Jesus. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz assim: se pelo Espírito, e esse Espírito Santo, mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. O que é mortificar? Me ajuda aí, Mancirlei. O que é mortificar? Irmão, mortificar é tornar como morto. É você
bater na cabeça da pessoa, a pessoa fica como morto, mas não morto. Ele foi mortificado. Ele está sem ação, mas está vivo. Assim é a nossa natureza pecaminosa. Quando aceitamos a Jesus, estamos na igreja servindo a Deus, a nossa velha natureza está mortificada, mas está ali. É um estado de latência de vida. Por exemplo, uma semente. Você pega uma semente, você põe num enrolado de papel, ele passa até 30 anos lá e não brota. Mas o dia que você derrubar ele na terra e jogar água em cima, der condição, aquela semente vai nascer. A nossa velha natureza, meu irmão, acompanha a gente até a morte, até a glorificação de nosso corpo. É por isso que todos nós temos que tomar cuidado, porque todos nós carregamos a velha natureza pecaminosa mortificada dentro de nós. Nós temos a natureza divina, opera, às vezes domina na nossa vida, mas essa antiga natureza está mortificada dentro de nós. Temos que tomar cuidado. Vocês estão me entendendo ou não? Está me entendendo ou não? Aonde é que Satanás vai tentar o ser humano para o pecado? Na sua velha natureza. Aquilo que era prática comum na vida passada da pessoa, vai ser ali o ponto comum da tentação de Satanás, a velha natureza, levantar a velha natureza. É por isso que a Bíblia Sagrada diz assim, lá na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz assim: portanto, o pendor da carne gera a morte, mas o pendor do Espírito traz vida. O que é pendor? A inclinação. Eu vou aplicar. O investimento da carne gera a morte. O que é investimento da carne? Irmãos, olha para mim aqui. Se eu sei que eu carrego uma natureza pecaminosa dentro de mim, se eu tenho ciência que essa natureza pecaminosa não morreu, ela está mortificada pelo Espírito, Paulo adverte, a inclinação da carne vai gerar morte. Aí eu não venho para o culto de ensino, eu não venho para o culto de oração, eu não participo assiduamente da igreja, eu não estou investindo nada na minha vida espiritual. Eu venho na igreja só de vez em quando, num domingão, e olha lá. Mas na segunda-feira a musicona da casa do vizinho está tocando alto e o trem está adentrando. Ele sai na rua, os outdoor mostrando a nudez vivo aí sendo praticada, e a pessoa com os olhando e tudo aquilo, meu Deus. Daqui a pouco encontra com os amigos uma piadinha daqui, outra piadinha dali. Vai para a escola, vai para o trabalho com pessoas ímpias, é só conversa fiada e às vezes até falando que não deve. Irmão, como que a pessoa vai sobreviver? Ele está inclinando para a carne, e de vez em quando vai até numa festinha de não crente. Pastor, mas eu não fiz nada, eu não bebi. Eu sei, mas você está inclinando, você está investindo na sua velha natureza. Os irmãos estão me entendendo, irmão? Sim ou não? É por isso que o crente precisa estar na igreja. Por quê, pastor? A Bíblia diz que a inclinação para o Espírito, o investimento que você faz espiritualmente vai te gerar vida.
Se você vem na igreja num culto como esse, irmão, alguma coisa vai mudar na tua vida, alguma coisa vai mudar na sua vida espiritual. Essa palavra não vai apagar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso vai ficar aqui, vai te direcionar nas suas atitudes, né? Mas quinta-feira você vem de novo no culto e é renovado. Quando cantou um hino, o Espírito Santo te tomou. Quer dizer, irmão, você está investindo na sua vida espiritual. Daqui a pouco você não tem dificuldade de viver essa vida aí fora, nesse mundo pecaminoso, porque a sua alma está saciada das coisas espirituais. Aleluia, amém? É por isso que Paulo diz: nós temos uma tendência, uma predisposição para o pecado. Temos sim. Irmãos, eu lembro-me ainda do pastor Cristiano, dos seus ensinos. Um homem muito simples, mas ele tinha um ensino que ficava na mente. Eu era ainda jovem. Eu acho que a gente, irmãos, temos que viver uma realidade. Eu acho que o que mais traz um sentido de vida para nós é a realidade da vida que nós vivemos, é ser claro, não ter aquela visão heróica de ser super-homem, que isso aí estraga, porque não é real. O pastor Cristiano falou: irmãos, uma certa vez eu vendi um terreno para o irmão. O irmão insistiu tanto que eu não queria vender aquele terreno para ele. Mas eu precisava ir para a convenção. Eu falei: ó, se o senhor me pagar até a convenção. Não, pastor, até a convenção eu te pago. Chegou na convenção, pagou coisa nenhuma, e ele já construiu uma casa em cima do terreno. O pastor foi para a convenção sem dinheiro, voltou. E o dia que ele foi lá fazer uma cobrançazinha para o irmão estava cavando um poço. Ele chegou lá em cima, o irmão lá embaixo. Pai, senhor irmão, o irmão jogando terra, só. Ele ficou esperando a resposta do irmão. O irmão falou: pastor, o negócio é o seguinte, se o senhor está vindo me cobrar, eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. E se o senhor quiser receber, o senhor paga a construção que eu fiz aí em cima do terreno e fica com o terreno. Ele falou: irmão, eu olhei o irmão lá embaixo, eu vi uma alavanca do meu lado, em pezinha. Eu olhava o irmão lá embaixo, eu vi aquela alavanca, eu clamei o sangue de Jesus e fui lá para frente do terreno. Por quê? Por que mentir? Por que ignorar? Por que falar que só porque nós somos pastores não temos a velha natureza dentro da gente? Não, meu irmão, é por isso que tem que tomar cuidado. A velha natureza ressurge quando o terreno é fértil. Aí ela vem, o que tem que fazer? A inclinação do Espírito gera a vida. É a única coisa que faz com que nós vencemos a velha natureza dentro de nós. Aleluia, amém, irmãos? Agora, por que, pastor, é tão difícil a gente vencer o pecado? Terceira causa: existem pressões externas que induzem a prática do pecado. Irmão, como se não bastasse as lutas internas que o crente tem, existe uma pressão externa, fora da pessoa, que subjuga, que leva a pessoa à prática do pecado. Entre elas, eu quero destacar aqui a pressão da mídia. A mídia está aí, meu filho, colocando na cabeça da pessoa a normalidade do sexo livre, a normalidade de uma bebidazinha normalmente. É verdade ou não é? Sendo divulgada, sendo maciçamente aí, meu irmão, trabalhada. Por que é tão difícil, pastor? Existe a indução da música. Irmão, olha para as músicas de hoje. É só adultério, meu filho. Olha para o sertanejão. Como que chama mesmo? Universitário. Quando não é a mulher que está com 2, é o cara que está com 3, ou que foi embora e já está com a outra. É uma indução, meu irmão, a prostituição, a uma vida
pregressa. Olha o rasqueadão cuiabano. Dê uma olhadinha, o que se canta. Que mais? Tem música aí, meu filho, que dá até vergonha você ouvir junto com a família, perto da família. Indução ao pecado. E Satanás sabe o efeito que a música tem na mente da pessoa. Na música, irmãos, existe um princípio ali chamado da identificação. A pessoa que está curtindo uma música, ele acaba se identificando com a figura daquilo que se está cantando. Aí o camarada está cantando lá que a mulher foi embora, que foi com outro, que ele ficou sozinho e que ele amava ela e ela não amava ele, amava outro cara e tal. A mulher dele é até uma santa mulher, fiel, mas lá no bar, o sentimento dele é que ele está sendo traído. Desce mais uma! É identificação. Mas quando você está na igreja, quando você começa a cantar um hino, você também identifica-se com aquele hino, você navega com aquilo, você vai, você é edificado. Ó, com cego andei, perdido vaguei. Aí você se lembra daqueles momentos, aleluia, da sua vida pregressa, e Cristo Jesus te encontrando, estendendo as mãos, você está sendo edificado pela música, aleluia, amém? A indução da filosofia, irmãos, existe uma guerra acirrada da filosofia no mundo de hoje. Para quem acha que a filosofia é coisa do passado, está super enganado. Estamos vivendo em efeitos filosóficos terríveis. Hoje o que mais se fala é em relatividade moral. O que é isso, pastor? Filosofia. Filosofia para aqueles que praticam ela, ou para aqueles que se filosofam, mas na vida prática da pessoa, é a filosofia influenciando nas atitudes. Se para você é certo, então para você é certo, para mim é errado. Para você serve, eu te respeito e... Irmão, isso aí é filosofia. Vocês estão me entendendo? A gente está vivendo uma guerra filosófica terrível. O que é ideologia de gênero? É uma guerra de filosofia, meu filho. É uma guerra filosófica, onde as pessoas vão conviver com os diferentes, e não existe uma verdade absoluta. A verdade dele é uma, a verdade minha é outra. E se o crente não tiver cuidado, ele vai nesta onda filosófica e quando vê, está praticando pecado. Não assusta mais com o aborto livre, não assusta mais com a homossexualidade. Eu vou dizer bem baixinho aí, já tem igreja que se diz evangélica, cristã, já aceitando o casamento homossexual com maior naturalidade. Você está entendendo? Porque é uma guerra filosófica. Ela vai de mansinho, tirando as resistências psicológicas, emocionais e morais das pessoas, com conceitos. Pastor, por que é tão difícil? Existem pressões externas, de que maneira? Indução do modo vivendes e facendes da sociedade. Irmão, o que é normal para a sociedade? O modo de vida da sociedade. Irmão, se a igreja não tomar cuidado, a igreja se torna marionete nas formas vivendes e facendes sociais. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Eu vou para a prática. O modo de se vestir do mundo é um modo vivendes. O modo vivendes. Como que o mundo está se vestindo? Parece que quanto mais sensual, mais exuberante. Quanto menos roupa, mais linda, mais bonita. Quanto mais se mostra o corpo perfeito. Hoje estamos vivendo um verdadeiro culto ao corpo perfeito.
O corpo feminino vendendo peça, fazendo propaganda de supermercado. É o modo vivente da sociedade. E se a igreja não tomar cuidado, daqui a pouco a igreja está vivendo a mesma forma do mundo. Isso daí se torna pecado, porque para Deus a sensualidade é pecado. Aquilo que causa libido que não seja no cônjuge, na forma de vestir, na forma de agir, que não é só a forma de vestir, a forma facende, a forma de ser da pessoa, as atitudes, comportamento, pode levar também à sensualidade, e a sensualidade é pecado. Amém? Estamos vivendo nessa pressão. Pastor, por que é tão difícil vencer o pecado? Já estou concluindo aqui. Porque o pecado também tem as suas sutilezas, irmãos. Ele não vem com a cara somente de pecado. Ele vem de forma sutil. De que maneira? Ele age como um engodo. Está lá, Tiago 1, 14 e 15. Quando vocês forem tentados, não diga por Deus sou tentado. Porque quando vocês são tentados, está sendo atraído e engodado pelas vossas próprias concupiscências. Vem como um engodo. O que é engodo, pastor? É a mesma coisa que faz lá para pesca, ceva. Começa a jogar um monte de alimento e os peixinhos vêm, é só alimento. A hora que os peixinhos ficam totalmente livre, sem medo, acostumado, aí vai com um anzolzinho junto com o alimento e já, só pegando, engodo. Tudo começa, meu irmão, com umas brincadeirazinhas simples, uma conversinha assim, sem, e um anzol lá no meio, daqui a pouco está preso. Eu penso que a igreja está me entendendo, sim ou não? Ele sempre se reveste com a capa do prazer. A capa do prazer. Nunca o pecado, meu irmão, vai ser uma coisa ruim ao paladar daquele que pratica. Ele sempre vai ser arrodeado com a capa do prazer. Eu vou dar um exemplo disso, de uma certa pessoa que usou a alegoria do lobo naqueles países gelados. Uma prática que foi proibido de se fazer para matar lobo. As pessoas pegavam aquelas facas afiadas e colocavam no gelo. Várias facas afiadas, uma do lado da outra, colocava no gelo e derramava sangue em volta. O lobo, atraído pelo sangue, cheirando o sangue, via o sangue naquele gelo, passava a língua. Mas à medida com que passava a língua, o gelo parece que anestesia a língua. Ao passar, feria a língua, e ele sentia na boca o gosto do próprio sangue. Aí ele sentiu o gosto do próprio sangue, passava de novo, e vinha mais sangue, e ele sentia mais sangue, e ele ia passando, e a língua ia dilacerando, até ele morrer, tomando o seu próprio sangue. Irmão, assim é o pecado. Ele tem a capa do prazer, ele vem revestido com aquela coisa que vai saciar o seu desejo, sem saber que ao praticar isso, a pessoa está matando a si própria. Ela surge como uma resposta à necessidade imediata. Você não está lembrado de Jesus? Satanás queria que Jesus pecasse. O que ele fez? A necessidade imediata de uma pessoa que estava jejuando 40 dias e 40 noites. Pão! Se tu és o Filho de Deus, faça essas pedras se transformarem em pão. As necessidades imediatas.
Cuidado, meu irmão, com as necessidades imediatas que a gente tem, a sua saciedade. Ele também torna a pessoa presa e escrava. Romanos 6,16 diz: tudo quanto você se tornar preso por algo, se torna escravo dele. E por último, pastor, por que é tão difícil a gente lutar contra o pecado? Quinto, eu já termino aqui, é porque o pecado está bem próximo, irmão. Olha só o que diz a carta aos Hebreus: corramos com paciência, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto. Não está longe o pecado, não. O pecado está bem perto. Ele está a um clicar de um mouse do seu computador, a um rolar do seu iPhone, do seu celular, de um navegar em um site que você não pode. Está um olhar atrevido que você não deveria olhar e você olha. Onde que está, pastor? Ele está bem próximo, ele está em uma brincadeira maldosa. Onde que está o pecado? Está num bate-papo inocente na internet, alta hora da noite. E sem falar que ele pode estar também, meu filho, na forma que a gente tem de estar nos divulgando nas redes sociais. Tem pessoa, meu irmão, que você entra na rede social dele até assusta. Será que é crente? Aí a gente acaba criando dois tipos de comportamento. Um aqui na igreja, aquele elo de santidade, a roupa que vem para a igreja. E lá nas redes sociais, o que está acontecendo? Ou você acha que lá não é pecado? O que se mostra nas redes sociais? Qual é o perfil que você está demonstrando de você mesmo? Ele está dentro de você, no seu coração. Irmãos, é uma luta, é uma guerra. E a gente tem que lutar contra o pecado. Nós temos que lutar, colocar no coração. Foi por isso, e eu concluo com essa palavra, aquilo que o João explicou na sua carta, dizendo: aquele que diz estar na luz e vive no pecado, ato de viver, ato constante, é mentiroso e não há verdade nele. Aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Ele diz assim: aquele que se diz que não tem pecado também é mentiroso. Aí ele vai ensinar sobre a universalidade, a necessidade que a gente tem de estar com Cristo Jesus a cada dia, a cada hora, pregado em Cristo, envolvido em Cristo, irmão. Se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma falha, não deixa para final do ano, não deixa para depois. Vai, regulariza a sua vida espiritual, confessa o que tiver de confessar, ajusta o que tiver de ajustar, receba o perdão de Cristo Jesus, aleluia, e siga a sua vida, siga a caminhada, aleluia. Aí ele diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, regra número 1, para que não pequeis. Quer dizer, eu não estou estimulando ao pecado. A regra número 1 do crente: eu não posso. Mas ele diz: todavia, se acaso pecar, não está no final, não chegou ao final. Nós temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus, aleluia. O homem, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Dê glórias a Deus, porque o Senhor ainda perdoa.
a gente pode chegar com confiança ao trono da graça. Irmãos, aleluia, não deixa ser vencido pelo pecado. Nós estamos vivendo em um período da graça onde a vida espiritual do crente tem que estar em dias para o arrebatamento da igreja. Se acontecer alguma coisa, procure, existe uma igreja para tratar desse assunto, existe pastor para tratar sobre esses assuntos, para orientar. Existe a graça divina, meu irmão, que é o favor de Deus. Existe o sangue de Cristo Jesus para purificação. O que o crente não pode fazer é acostumar com o pecado, é se dar por vencido com o pecado, é carregar ao longo da vida as cargas do pecado. Eu posso dar um exemplo e terminar? Amém? Um exemplo só para concluir. Quem sabe eu consiga expressar aqui o porquê que eu estou trazendo esse estudo, que não é para dar glórias a Deus muito, você está entendendo? Não é aquele tema palpitante, meu Deus do céu. Irmãos, uma certa irmã, sempre tendo problema com enfermidade, marido trabalhava com coral, obreiro, já criaram um filho, já estava quase de idade, quase no fim da vida. Ela começou a dar problemas que os médicos não descobriam, a mão entortava, os nervos enrijeciam, ficava toda truculenta. Até que o marido sai de Mato Grosso, vai para São Paulo para buscar recursos médicos, porque aqui os médicos já não sabiam o que fazer. E entre a vida e a morte, na cama do hospital, ela manda chamar o marido e confessa que um dos filhos que ele tinha não era dele. Ela encobriu todo aquele período de tempo. O marido chorou, houve perdão, a igreja tratou o caso, foi perdoado porque teve chance e oportunidade para confessar e receber o perdão daquilo que praticou. Mas Deus levou, Deus não permitiu a vida. Agora pergunto eu, era necessário passar tanto tempo assim de sofrimento? Era necessário? Sendo que o perdão estava à porta, a um ato de confessar, a libertação, a vida, a história poderia ter sido bem outra se logo de imediato tivesse havido uma confissão e consequentemente ao arrependimento um perdão. É isso daí, meu irmão, que todos nós como crente temos que saber. A porta da graça está aberta e dentro de seu bordão o perdão de Deus mediante a confissão. Podemos vencer o pecado e podemos viver uma vida em paz com Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo nos ajude, tá certo, meu irmão? Que Deus em Cristo nos direciona. É preciso falar esses assuntos, irmão, para que nos cultos de Santa Ceia a gente não tenha tanta tensão, como se a gente estivesse num culto de juízo, de julgamento, como que se a Santa Ceia fosse um mal necessário, onde a pessoa fica com aquela dúvida se vai ou não vai. Não, você tem que ter alegria, saber que o sangue de Jesus te purificou, que a sua vida está em paz com Deus, que existe uma festa, que existe um gozo. Então dê uma meditada, como é que está a vida espiritual? Está tudo equilibrado? Está tudo ok? Está redondinho? Se não, meu filho, procura a graça, procura os métodos divinos para o perdão de nossos pecados. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, temos aqui, não, 2 minutinhos só sentados, senão os irmãos vão cansar e vão ficar mais bravos do que já está com o pastor Silvio hoje. Hoje ninguém vai pegar meu violão, viu, irmão? Irmãos, nós temos algumas pessoas que vão descer ao tanque batismais e que não estão aqui porque está viajando, e a pessoa já falou comigo, e eu quero aqui apresentar a seleta igreja, a Andréia Alves Pereira. Os irmãos estão lembrados quem que é a Andréia?
Isso, a nossa vizinha que aceitou a Jesus, uma conversão linda, uma conversão bonita. Deus fez uma obra, curou ela da enfermidade. E ela está muito feliz, irmão. Viajou pedindo oração, ele, o professor Marcos também. Então, irmãos, nós queremos apresentar. Amém? Eu vou dar a bênção aqui para a gente terminar a nossa live, amém? Amém? Os irmãos concordam? Não vão embora não, tá? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e todos. Dizem amém. Que Deus